Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente. Aliás, eu sempre começo essa programação normalmente dizendo que Deus abençoe a você. Mas eu sei que na prática, essa palavra, essa determinação, ela só serve para aqueles que creem. Quando a pessoa crê, ela recebe. Quando ela não crê, não acontece nada. Então, para você que crê, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós temos um fake news muito interessante que eu quero que você assista e daqui a pouquinho nós vamos falar para vocês o que significa fé. Como é que você sabe, tem conhecimento de que tem fé? A fé verdadeira, não é essa fé fajuta que tem por aí, esse fanatismo que existe por aí, não. A fé inteligente, a fé que vem do alto, que vem de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, o que ela exige para se materializar em nossas vidas. Vamos assistir esse fake news, voltamos já já. Meu nome é Sônia Aparecida Gonçalves, eu sou massoterapeuta, esteticista e fisioterapeuta de manutenção. Ainda na minha infância, a minha avó nos chamou os netos e disse: se você ouvir falar do nome Edir Macedo, você fica o mais distante porque é o diabo encarnado. Quando eu comecei a ver os vídeos, as pessoas me diziam que o Bispo Macedo ia pedir tudo que eu tinha. Ele dava ordens aos pastores para que nos levassem a sacrificar tudo o que tínhamos, porque o objetivo dele é montar uma fortuna em cima do pouco que tínhamos ou do muito que tínhamos. Quanto mais você tinha, mais você era agradado. As pessoas que sacrificavam, a única coisa que eu via é que elas deram tudo o que tinha e eu não queria saber o que aconteceu com elas, qual foi o fruto disso aí. Isso não me interessava. Interessava o que elas haviam feito. Eu jamais pensei na possibilidade de passar em frente a uma igreja universal. Então, quando eu conheci meu esposo, eu tentei tirar ele da igreja universal. Porque quando eu levava ao conhecimento dele os conteúdos que eu vi na internet, e ele muito sábio, ele dizia que era uma montagem. Então, eu tentei minar a fé dele, levando ele para outra igreja, porque eu não queria me submeter à disciplina. Eu queria o que era bom para mim. Eu cheguei na igreja para agradar o meu esposo atual, na época éramos noivos. Eu cheguei só para agradar ele, porque eu vi nas redes sociais que a família toda dele era da Igreja Universal. Então eu fui para agradar, inclusive sem ele, para surpreendê-lo. Eu comecei a conhecer Deus, eu fui apresentada a Ele, ainda querendo agradar meu esposo com orgulho, mas aí eu ia porque me fazia falta e eu estava me alimentando. E cada dia mais eu fui ficando mais forte. Então todas aquelas agonias que eu tinha terrores noturnos por 14 anos, eu acredito que desde a minha infância. E isso foi acabando. Então eu fui aprendendo a trabalhar isso, aprendendo a usar a minha fé, aprendendo a determinar o que eu queria. Antes, com 3 formações profissionais, vou repetir aqui: massoterapeuta, fisioterapeuta de acompanhamento e esteticista facial e corporal. Eu era empregada doméstica, sem registro algum, trabalhando muitas vezes sendo humilhada. Muitas vezes não, eu era humilhada o tempo todo. 6 meses de Igreja Universal, eu abri a minha empresa. Hoje eu tenho o meu consultório, hoje eu tenho clientes. Fake news destruiu a minha vida espiritual. Ele destruiu a minha fé. Eu passei a não acreditar. Eu passei a acreditar que as pessoas eram alienadas a uma seita, que era assim que eu via a Igreja Universal, porque era isso que estava na internet. E se eu pudesse passar um recado para as pessoas, hoje eu posso, se o Senhor me desse direito, eu diria: tudo que está na internet
que envolve o Bispo Macedo, que envolve a Igreja Universal, falando de roubo. Não é verdade. E eu digo para as pessoas hoje, você que vê na internet que o bispo é ladrão, que o bispo é corrupto, que o bispo que na Igreja Universal faz lavagem cerebral, você é uma vítima do fake news, assim como um dia eu fui. E se você não entrar numa Igreja Universal para provar isso aí, tem dúvidas, vá lá e prova assim como eu provei. Porque eu já participei de uma reunião com o Bispo Macedo, participei no Templo de Salomão e eu vi na internet uma edição feita totalmente diferente do que eu estava ali na reunião. Aquela reunião, parte do que ele disse na reunião foi editada. Se eu não estivesse naquela reunião, eu acreditaria, porque parece a veracidade das pessoas, da má índole é tanta, que ela só não me convenceu porque eu estava lá. Eu estou na Igreja Universal há quase 3 anos, nunca ninguém me pediu nada. Nunca ninguém me levou, me obrigou a fazer sacrifício algum. E tudo que eu fiz hoje eu sou uma empresária de uma empregada doméstica que lavava banheiro, nada contra as empregadas domésticas. Mas eu tinha 3 formações. Mas eu não via, eu não me enxergava exercendo a minha profissão. E hoje eu sou uma empresária de sucesso, graças a Deus. Pois é, ela aprendeu o segredo da fé. Porque, é claro, quando a pessoa tem uma fé emotiva, uma fé religiosa, ela tem uma religião e acha que tem fé. E não tem nada a ver a religião com a fé. Quando a pessoa tem uma fé religiosa, emotiva, sentimental, então ela, na realidade, não tem a fé. Não a fé de Deus. Porque a fé de Deus, a fé que vem do alto, é uma fé inteligente, é uma fé sábia. É uma fé que traz resultado, que se materializa na vida dos que creem. Dos que creem. Veja só, por exemplo, esse texto sagrado. Presta atenção, por favor. Quando Deus fala assim, olha só, Deus fala, os céus e a terra tomo hoje, quer dizer, ele tomou naquele dia, e toma hoje também, porque ele é o mesmo. Os céus e a terra são os mesmos. E ele é o mesmo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quer dizer, Deus manda que nós escolhamos a vida. Ele manda que você escolha a vida, não a morte, não a maldição. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma realidade. Nesse texto aí, quando Deus, porque Deus não é espírito, você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus, porque Deus é espírito. Se ele é espírito, você não pode vê-lo. Então, quando ele fala, a sua voz é audível para nós, porque ele falou através dos profetas. E aqui ele está falando através do profeta Moisés. Então ele falou com o seu povo, olha, escolhe a vida, pois. Então, para a pessoa escolher a vida, para a pessoa determinar o seu futuro, determinar o sucesso da sua profissão, para a pessoa determinar o que ela quer na sua vida, ela precisa escolher. Porém, para escolher a vida que Deus está prometendo, a pessoa tem que crer nele. Mas, bispo, como é que eu vou crer
apenas numa palavra. Aí que entra a fé inteligente. Você tem tido fé, por exemplo, na sorte. Quando você joga na loteria, você joga confiando na sorte. Quando você joga no bicho, joga no cavalo, você está confiando na sorte. Quando você ouve a palavra de alguém, faça isso, ou casa ou não casa, você está confiando na palavra daquela pessoa. Quando você toma uma atitude na vida que pede ajuda, pede a opinião alheia para você tomar aquela atitude, você não está crendo na palavra de Deus, você está crendo na palavra das pessoas. E não dá certo. Não dá certo, nem sempre dá certo. É ou não é? Então, a fé, quando a pessoa escolhe ouvir e obedecer a palavra de Deus, ela está escolhendo a fé. Ela está optando pela fé. Mas a fé em quê? Na palavra de Deus, não na palavra dos amigos e dos parentes, não na palavra do noivo e da namorada. Eu te amo, você é linda, é maravilhosa, é minha princesa. E você acredita, você cai no conto do vigário. Você acredita e casa. E depois que você se entrega lá na primeira noite, ele já não quer mais. Ele está enjoado de você, porque foi fácil, você foi fácil. Você acreditou no lero-lero dele, você acreditou na palavra dele. Quer dizer, você teve fé na palavra do namorado que te deu o beijo, que deixou você aí sozinha. Você acreditou na palavra de todo mundo, você acredita na palavra de todo mundo, menos na palavra de Deus. Para se acreditar na palavra de Deus, se exige fé. E a fé exige coragem. Aliás, a fé é uma substância divina que nos dá força, coragem para agir. Então, quando você tem fé na palavra de Deus, você tem coragem para colocar aquela palavra em prática, obediência a essa palavra. É isso que é fé. A fé exige atitude. A fé sem obras é morta. A fé religiosa é morta. Se tivesse algum valor, esse mundo seria um mar de rosas, seria um oásis, seria um jardim do Éden. Mas você verifica que as pessoas têm fé, mas quando elas estão apertadas, elas perguntam a fulano, a beltrano, a cicrano, elas apostam muito nos horóscopos. Quando você lê o seu horóscopo lá na revista, nos jornais, você está acreditando naquela balela, você está acreditando naquelas pessoas que colocaram aquela ali. E você nem pensa, você acredita. Você não viu que num jornal é uma coisa, na revista é outra coisa. Cada veículo de comunicação, o horóscopo é diferente, não é verdade? Um horóscopo é 2, o número é 2, o outro horóscopo é 35 e vai por aí adiante. Então, as pessoas não pensam. Ora, a fé que nós passamos para as pessoas é essa aí, que está escrito. Se você escolhe a vida, você está escolhendo a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus exige sacrifício, sim. E como exige? Mas não é um sacrifício de um galo, não, de uma galinha, de uma ovelha, não. É a própria vida. Você coloca toda a sua vida no altar. E se você não quer colocar a sua vida no altar, você quer barganhar com Deus, então não tem negócio, não tem milagre, não tem nada. Essa é a minha fé. Essa é a fé que eu tenho anunciado, que nós temos anunciado. Ou é ou não é. Se Deus existe, então tem que acontecer milagre. Mas para que eu possa exigir que aconteça o milagre, eu tenho que também obedecer. E para obedecer, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem. E muita gente diz que tem fé, mas não tem coragem para obedecer. Então essa fé não vale nada. É melhor você não crer em nada. É melhor ser um ateu. Essa é a realidade. É melhor ser ateu do que crer em Deus e não obedecer a palavra dele. Porque se você crê em Deus e não obedece a sua palavra, você é como um morno. É aquelas criaturas que estão dentro das igrejas que creem
mas não creem muito. É aquelas que ficam em cima do muro, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Essa é a realidade pura e é a pura realidade. Então você vê muita gente dentro das igrejas, crentes, católicos, espíritas, espiritualistas, pessoas que creem em Deus, mas essa crença não se traduz num resultado. A crença não se materializa nas suas vidas, porque a crença que eu tenho na palavra de Deus promete mundos e fundos. É o que o Senhor disse: se o meu povo me ouvisse e me obedecesse, comeria o melhor desta terra. Comeria do trigo mais fino e do mel que sai da rocha. Deus promete isso para nós hoje. E Ele tomou os céus e a terra como testemunha. Os céus e a terra são testemunhas de que Ele prometeu isso aí. Ó, escolhe a vida. Agora, para você escolher a vida, você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que sacrificar essa maldição de vida que você tem vivido. Essa é a realidade. Porque se você não der, minha amiga, você não vai receber. É isso aí. Ou você dá e recebe, ou você não dá e continua na mesma coisa. Sua vida não muda nunca. Essa moça deu testemunho e ela aprendeu. Ela era doméstica, mas tinha 3 faculdades, 3 cursos. E depois que ela aprendeu a confiar em Deus e em si própria, porque não adianta você dizer que crê em Deus e não crer e não acreditar em si próprio. Ela aprendeu a acreditar em si própria e em Deus. E aí aconteceu a nova vida para ela. Graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, se você ler a Bíblia, você vai ser sábio, porque você vai pegar da sabedoria de Deus. Se você não crê na Bíblia, então esquece que eu estou falando. Desliga a televisão ou então passa para outro canal. Mas se você crê na palavra de Deus, então você tem que colocar essa palavra em prática. Isso é a fé inteligente. É a fé inteligente. Ora, se Deus nos deu a palavra dele, quem somos nós para duvidar dessa palavra? Agora, infelizmente, desgraçadamente, você há de convir o seguinte, que tem muita gente que crê em Deus, mas não crê em si mesmo. É ou não é? Talvez você está me assistindo agora nessa posição. Você crê em Deus, mas não crê em si. Você não acredita. Você diz assim, ninguém acredita em mim, nem você acredita em si próprio. Agora, como é que você pode crer em Deus que não vê, se você não crê nem em si própria que você está vendo? Quando você se olha no espelho, você está se vendo. Você se toca. Você sabe que você existe. Como é que você crê em alguém que não pode ver, não pode tocar, não pode sentir, não pode cheirar, mas crê em si própria, não crê em si própria? Quer dizer, se você não pode crer em si mesma, claro que você não está crendo em Deus. Essa é a realidade. Se você quer se matar, é porque você não acredita em si mesma. Não adianta crer em Deus. Para onde você acha que vai se matando? Você pensa que vai para o céu? Você é assim, minha amiga, meu amigo. Todo mundo, eu me mataria, eu ia direto para o céu. Que eu não quero viver nessa porcaria de mundo. O problema é que quando você se mata, presta atenção, preste bastante atenção, você vai direto para o inferno e não tem salvação mais. Não tem oração, não tem reza, não tem missa, não tem fita amarela, não tem coisa, não tem vela, não tem nada. Já era. Então, você escolhe. Deus propõe para você a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Como que você vai escolher a vida? Pega esse resto de vida que você tem, esse restinho de vida, essa vida porcaria que você tem, coloque no altar, coloque tudo no altar. Coloque toda a sua vida no altar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por isso que as pessoas dizem que nós exploramos o povo. Não. Se tem alguém que explora o povo, é o próprio autor da fé, que é o próprio Deus, que ele que oferece. Coloque a sua vida no altar, no meu altar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu prometo a vida e a bênção. E eu tiro você dessa maldição. Essa é a fé
que nós cremos na Igreja Universal do Reino de Deus. E quem crê, amém. Quem não crê, paciência, mas nós vamos em frente com essa mesma fé, salvando aqueles que creem. Porque quem crê tem fé, tem coragem para assumir essa crença, para praticá-la, para obedecê-la, porque sabe que vai acontecer o milagre. Graças a Deus. Vamos ouvir uma faixa musical e voltaremos já já com outro testemunho. Pois é, minha amiga e meu amigo. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente crê na palavra do Criador. E a palavra dele foi a palavra dele que criou os céus e a terra. Tudo que ele criou foi apenas com a palavra dele. A única coisa que ele criou com as mãos foi o ser humano. Mas, aliás, criou os dois seres humanos, Adão e Eva. Os demais vieram por conta do relacionamento sexual, conjugal, carnal que as pessoas tiveram. Então, o que acontece? Deus criou as coisas usando só a palavra dele. Então, quando a pessoa se lança nessa palavra, quando a pessoa coloca a sua vida nessa palavra, tem coragem de assumir essa fé, então ela vai arrebentar, porque Deus é justo, perfeito, e a palavra dele não volta jamais vazia. Vamos assistir um testemunho que prova isso agora. Meu nome é Magali, eu sou de Jundiaí, do estado de São Paulo. Sou filha adotiva. A minha mãe biológica, ela era garota de programa. Ela me doou para uma família de Jundiaí, né? Ela era de Minas, me doou para uma família de Jundiaí. E da forma que minha mãe contou que eu era filha adotiva, aquilo me deixou frustrada, como se estivesse sendo rejeitada, porque ela falou que nem a cadela, quando tem cria, dá os filhotes. E quando minha mãe me contou aquilo, eu comecei a ficar com um ódio dentro de mim, uma raiva. Eles faziam diferença de algumas coisas com os filhos deles. Era muita briga, porque eu me tornei uma criança rebelde. Eu já dava problema, dos 13 anos eu já comecei a dar problema, comecei a ir para balada, a beber, a usar drogas. A primeira vez das drogas, quem me apresentou foi alguns amigos, do bairro mesmo, da escola, as drogas, a bebida. E quando eu comecei a experimentar, eu senti aquela sensação de alegria, que eu não tinha. Então eu me sentia muito feliz com a droga, com a bebida, extrovertida, fazia todo mundo dar risada, sempre estava rodeada de pessoas. Quando eu dormia, eu sentia um encosto tendo relação sexual comigo. Então eu acordava como se eu tivesse tido relação sexual com um homem mesmo. Acordava com dor no corpo, com tudo, e eu não entendia aquilo. E assim foi indo. Até os meus 17 anos, a minha mãe, antes de eu ficar de maioridade, 18 anos, a minha mãe quis me devolver no juiz. Porque ela falou que eu era uma maldição naquela família. E pelo fato de ela querer me devolver no juiz, eu fiquei mais revoltada, porque ela me levou lá na frente do juiz e começou a falar: eu quero devolver isso aqui. E ela falava de mim como se eu fosse um objeto. Eu comecei a sentir um ódio tão grande dos meus pais que me adotaram, que eu comecei a desejar a morte deles, para me livrar deles. Então, tudo que eu falava acontecia. E um dia eu falei para o meu pai, como foi com a minha mãe também, eu falei para o meu pai: eu gostaria que o senhor morresse e tivesse uma diabetes e ficasse cego, para não me enxergar mais, porque você só vê problema em mim. E realmente meu pai faleceu com diabetes e cego. Eu me entregava para qualquer pessoa, fazia qualquer coisa por droga, por bebida. Eu falo que a prostituta não é aquela que só está na rua, mas é aquela mulher que sai, não se dá valor. E aí eu era assim. A troca de bebida, das baladas, das melhores baladas de São Paulo, eu vendi o meu corpo. Porque se eu estava com aquele rapaz, ele pagava toda a balada. E depois eu dormia fora, eu ficava às vezes 2, 3 dias fora de casa. Eu tinha um vício pelo sexo. E eu não conseguia ficar um mês sem um homem para mim ter sexo. Eu era viciada na pornografia, viciada no sexo. Então, assim, era uma coisa que me saciava e que eu estaria bem. Então, às vezes eu entrava na vida de um homem, por exemplo, e ficava com ele. Passava um tempo, eu já não queria mais aquele. Tudo que eu queria, eu conseguia. Se eu fosse na balada e falasse assim: eu quero ficar com aquele homem, era o homem mais bonito da cidade. Aquele homem vinha até a mim.
E aí, com 18 anos para 19, eu conheci o pai da minha filha. E aí eu falei, agora vai ser minha solução, agora eu vou ser feliz, eu vou casar. E pelo contrário, ali começou o inferno. Porque nós nos casamos, nós fomos morar no fundo da casa da minha sogra, e ela servia as entidades, servia os encostos. Até então eu não sabia, porque eu não acreditava em nada. Eu nunca acreditei em Deus e nem em demônio, em nada. Eu sempre acreditei, eu acreditava em mim. Só que era uma verdadeira miséria. Porque nós não tínhamos dinheiro para nada, só bebia de cigarro. Eu não sabia cozinhar direito, eu não sabia ser uma dona de casa, eu não sabia ser uma mulher, uma esposa, eu não sabia ser uma mãe. Eu batia na minha filha quando era pequena, eu maltratava a minha filha, que era um bebê. Eu tinha raiva da minha filha, porque eu falava que eu não queria um filho, e que aquele filho estava fazendo ali, eu não tinha tempo para nada. Eu era relaxada, eu era suja. Numa das baladas, eu me lembro que eu gostava muito de rave eletrônico. Numa das baladas, eu lembro que eu saí com um rapaz daquela balada e nós fomos numa chácara e eu achei que estava só ele. E quando eu vi, eu estava tão drogada, jogada no chão, tão dopada de droga, que eu estava sendo abusada por 3 homens. Nesse abuso, eu adquiri uma gravidez. E nessa segunda gravidez, a minha mãe falou, ou você tira esse feto ou você vai para a rua, porque eu não quero mais um filho aqui de um bandido. E aí eu tive que fazer um aborto. Eu me senti o pior lixo da face da terra. Eu tinha tirado uma criança, porque na verdade o meu maior sonho sempre foi ter uma família. Mas eu estava ali morando com uma família que praticamente também me rejeitava. E quando começou em 2010, a minha mãe ficou muito doente, de cama. Foi quando a minha mãe começou a ir na Universal, a buscar por mim. E eu via a minha mãe muito doente, e a minha mãe já não era mais a mesma pessoa que ela era antes comigo. Aquela pessoa que me xingava, me colocava para baixo, que toda vez que eu chegava bêbada me xingava. Minha mãe começou a mudar, ela começou a cuidar das minhas roupas. Ela começou a falar, você quer tomar um suco, uma água, uma coca para o seu estômago melhorar? Toma um remedinho. E antes ela falava, só bêbada, você é isso. E aí eu percebi uma diferença na minha mãe. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, foram tantas pessoas que vieram que parecia que eu estava sentindo que eu tinha uma família ali. As pessoas vieram, conversavam comigo, me ouviam, faziam orações. E quando eu cheguei, eu entendi que eu tinha que largar as velhas atitudes. E eu falo que é uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia que no reino dos céus tem disciplina e no reino do diabo não. Então eu queria fazer tudo e estar na igreja, mas eu aprendi que eu não podia fazer tudo e estar na igreja, eu tinha que mudar. E se eu não mudasse, não ia adiantar. Eu nem entendi o que era o Espírito Santo. E aí eu cheguei, eu comecei a ver os testemunhos e eu pensava, poxa, esse pessoal, eles têm uma vida transformada, têm um brilho diferente, esse Espírito Santo, eu quero esse Espírito Santo. E eu percebi que eu tinha que me batizar nas águas, mas para mim batizar nas águas eu tinha que largar a bebida. Eu tinha que largar a pornografia, a balada e até mesmo largar os amigos que eram do mundo. E aí foi a fase mais difícil, mas eu me batizei. E depois que eu me batizei, eu continuei perseverando. Eu tinha muita sede do Espírito Santo, muita sede, que todos os votos que eu fazia com Deus, que a gente aprende na Igreja Universal, que é usar a fé, os votos, né? Eu aprendi a grandeza do sacrifício, que se eu sacrificasse o meu eu para o Senhor Jesus, Ele ia me dar o Espírito dele por completo. Então eu comecei a fazer muitos votos para Deus me dar o Espírito Santo. Então eu comecei a me entregar, a ler a palavra de Deus, a começar a entender. Então eu queria cada vez mais, então eu comecei a ir quase todos os dias na igreja. Eu queria escutar o homem de Deus falar alguma coisa. Eu falava assim, hoje Deus vai falar comigo. Então foi numa quarta-feira, eu estava do lado do altar. E como eu acreditei muito na palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo, o pastor falou só uma palavra. Se o filho pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. E aquilo entrou dentro de mim, com toda a força. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive dúvida, eu tive medo. Algo dentro de mim falava comigo, me direcionava. Quando eu recebi o Espírito Santo, dentro de mim veio uma alegria que não tem como explicar. É uma alegria que o mundo não te oferece,
que ninguém pode te dar, nem um pai, nem uma mãe, nem um marido. O amor pelas almas foi muito grande. Eu tinha vontade de sair dali e já sair ali, falar de Jesus, falar o que aconteceu comigo, contar como era a minha vida e mostrar para aquelas pessoas que tinha um Deus tão grande que podia cuidar delas, que tem um Deus tão grande que pode tirar elas do fundo do poço. A Magali hoje é uma pessoa feliz, alegre, amo cuidar da minha filha, amo cuidar da minha casa. Pequenos detalhes que eu não gostava de limpar a casa, hoje eu adoro deixar minha casa limpinha, cheirosa, para minha filha, fazer comida para minha filha, cuidar da minha filha. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de dar o melhor, eu gosto de ter o melhor para mim e para minha filha. O Espírito Santo me mostrou que eu não preciso de ninguém, eu só preciso dele. É a certeza de que você está com Deus, é a certeza da sua salvação. Que se você morrer hoje, cheia do Espírito Santo, você vai com Jesus, você vai ter uma eternidade. E eu aprendi que com o Espírito Santo as coisas eternas são maiores do que tudo nesse mundo. E hoje eu não troco o Espírito Santo por nada. Pois é, você verifica que ela foi justamente o oposto dos exemplos que eu dei aqui. Ela não acreditava em Deus, mas acreditava em si mesma. Ela não acreditava em Deus, mas acreditava em si mesma. E ela chegou a pensar, poxa, se minha mãe me deu, nem uma cadela, uma cachorra, quando tem filhos, quando tem suas crias, ela dá para alguém. Quer dizer, ela se sentiu rejeitada, recusada. A vida dela tornou-se um lixo, um estrume do cavalo do bandido ainda por cima. Mas, um dia, ela creu na palavra. A palavra que Jesus disse, se o filho pedir ao pai pão, o pai vai lhe dar a pedra? E se vocês que são maus sabem dar bons presentes, dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E foi aí que ela recebeu o Espírito Santo. Você vê, uma mulher que era a imagem do pecado, a imagem do lixo, de tudo que não presta. Hoje uma mulher de Deus, uma mulher santa, serva do Altíssimo. Mas por que houve mudança na vida dela? Porque ela sacrificou, ela aprendeu a sacrificar. Ela colocou a vida dela, não é oferta simplesmente. Porque se fosse assim, os ricos seriam ainda muito mais abençoados, se eles dessem grandes ofertas. Nada disso. Ela deu a vida toda, o que ela era, o que ela tinha, o que ela pretendia ser ou pretendia ter, ela depositou no altar, porque ela era a própria maldição. Quando ela colocou a maldição no altar, a vida dela, então Deus pôde mudá-la e fazer dela uma nova criatura. Parabéns para você, Magali. Deus abençoe você muito mais e ganhe muitas almas. Graças a Deus. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Domingo, dia 16 de setembro,
o Dia da Bênção, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Qual o nome? Eduardo? Eduardo. E? Carla. Quem que servia os espíritos? Vocês dois. Como é que era a vida de maldição de vocês? Péssima. Cheia de miséria, destruição, morte, quase morte. Péssima. Você não tem nem... Ela era a minha mãe de santo e eu era o que cuidava do centro. Nós tínhamos um centro de Umbanda. Desculpa de falar religião, sei que não pode falar, mas tem que ser realista. E serviam os espíritos há 42 anos. 42 anos? 42 anos. Fui apresentado. Sua vida toda? Minha vida toda. Cada mês que se passava acontecia alguma coisa. Já tomei facada no peito, quebrei braço. Eu tenho que citar porque são maldições. Nós estamos falando de maldições. É isso que acontecia, o mínimo, essa realidade. Eu abri a casa, o terreiro, a pedido deles, né, como diziam, que eu tinha que abrir a casa. Tinha os filhos de santo, como chamam lá. Só que assim, a nossa vida chegou no momento que a gente não conseguia nem manter a casa. E não tínhamos dinheiro nem para comer mais. A gente chegou a alugar o espaço onde ia ser o centro, a gente dormia no chão. Foi quando eles disseram assim, vocês precisam fazer um comércio de velas com as nossas imagens, que vocês vão arrebentar, vão vender no exterior. Bispo, foi quando nós demos tudo que a gente tinha. Porque a gente fazia tudo com tanta fé que a gente dava tudo. Foi quando nós sujamos nosso nome, pegamos empréstimos em todos os bancos para abrir essa empresa, com a imagem deles. Foi aí que foi o nosso fundo de poço total. Foi daí que eu comecei a pensar, falei, poxa, a gente está fazendo tudo, a gente chegou a passar fome. Porque tinha vez que a gente tinha R$20 para o mês inteiro. Não, a gente não vai comer, mas a vela não pode faltar. Quinta-feira é dia de sessão, tem que ter a vela. Então, nada podia faltar para eles, para nós podia faltar tudo. Porque a gente levava ali. Até que um dia eu falei para ele, poxa, não tem como, o que está acontecendo? Foi o dia que eu ajoelhei no chão da minha sala. Eu falei assim, hoje eu vou fazer uma oração diferente. Porque toda vez que a gente orava, era primeiro a gente louvava as entidades, para depois, por último, falar de Deus. E a gente não se dá conta disso, bispo, quando a gente está lá. A gente acha que a gente está fazendo certo. E aquele dia eu ajoelhei e falei assim, chorei, clamei e falei para o Senhor, Senhor, hoje é o Senhor Jesus que eu estou falando. Hoje não é Pai Oxalá, não é Pai nada. Hoje é com Jesus, Pai, o Senhor que me criou. Se o Senhor não mudar a minha vida, quem que vai me ajudar? Hoje eu não vou pedir para ninguém, só vou pedir em seu nome, para o meu Criador, meu Pai. Foi quando eu levantei daquele chão, bispo, eu já levantei diferente. Foi quando eu liguei a televisão, Canal 21 não existia na minha casa. Nenhuma igreja evangélica, a gente passava. E aquele dia eu virei 2 vezes, assim, caiu no 21, o senhor estava falando. O senhor estava assim, até quando você vai servir aos encostos? Aí eu parei e fiquei assistindo. Você viu como está a sua vida? Isso é a prova que você está errada, você tem que fazer alguma coisa. Aquele dia, apesar de eu tinha uma idolatria por aquilo tudo, um amor pelas imagens, tudo aquilo, falei para ele, pega um saco de lixo que a gente vai jogar tudo isso fora. Ele, você está ficando doido, imagina, as nossas imagens, nosso amor está aqui. Eu falei, não, a partir de agora, mas eu levantei com uma força daquele chão, que eu falei, a partir de agora a gente vai jogar, mas vai ter que ser hoje, não é amanhã. Bispo, a partir do momento que a gente deu tudo aquilo embora, eu falei, agora nós vamos no templo. Ele falou, nossa, mas no templo? Pelo amor de Deus, não tem outro lugar. Vamos para a igreja, qualquer lugar, menos para o templo. Eu falei, só tenho uma coisa para te falar. Eu vou para o templo. Se você não for... Aí ele, não, mas então você vai para o templo, eu vou continuar na Umbanda. Eu falei, então a gente vai se separar. Ele... Você não tinha nem vindo ainda, só tinha assistido o programa. Mas, bispo, eu tinha certeza. Quando eu falei para ele que eu estava decidida, eu falei, não tem como. Ele, mas lógico que dá cada um numa religião. Eu falei, não, isso não existe. Não tem como eu ficar numa religião e você na outra. Nós somos casados, é uma aliança. Ou você vai comigo, ou a gente se separa. Ele, não, você não está me falando. Eu falei, eu estou decidida. Nós vamos acabar com tudo isso. Eu não quero mais saber dessa maldição. Isso é maldição. Ele, como maldição? Não fala isso. Ele não acreditava no que eu estava falando. Isso foi quando? Quando é que vocês vieram aqui para o templo? Nós pisamos aqui a primeira vez, dia 12 de abril desse ano. Vai completar 5 meses que nós estamos aqui. De lá para cá, o que aconteceu? Ai, bispo, tudo mudou. É engraçado que, assim, uma semana, logo na primeira semana que a gente começou a vir aqui, eu virei para ele e falei assim, porque a nossa vida financeira ainda estava a mesma, mas eu falei, engraçado, está tudo igual, mas está tudo diferente. Não mudou nada na nossa vida, mas está tudo diferente. Então, assim, começando da paz de espírito que a gente tinha, que não tinha igual. A gente começou a dormir bem, a gente não dormia, a gente vivia perturbado.
Então, assim, aos pouquinhos, a gente foi colocando a nossa vida no lugar. Eu tinha uma barriga, bispo, tamanho, parecia que eu estava grávida de 9 meses. Porque eu tinha miomas múltiplos, mas eram muitos. Eu tinha hemorragias constantes. Eu acabava o trabalho lá no centro, eu chegava em casa, era sangue, era hemorragia. Ele não podia encostar na minha barriga, eu gritava. Aí comecei a vir na terça-feira. Mas, assim, foi tudo de uma vez. Tudo foi entrando no lugar. E até a enfermidade sumiu. Não tenho mais dor, não tenho mais nada, bispo. Você sacrificou no altar de Deus? Vocês, nesses 5 meses, vocês sacrificaram? Vocês fizeram pacto com Deus? Nós chegamos, participamos da primeira fogueira santa, porque eu falei para o Eduardo, eu falei assim, Eduardo, a gente deu tanto, agora para Deus, a gente tem que dar o triplo do que a gente dava antes. A gente errou tanto, fazendo tanta coisa errada, porque ele chegou até a chorar mesmo, de sair daqui na hora da reunião, da gente passar, olhar o seu tempo, e falar assim, meu Deus, tinha esse lugar, por que a gente não viu antes? Como a gente pôde ser tão enganados? Então, assim, quando chegou a primeira fogueira santa, nós não tínhamos ainda a condição de dar nada, mas Deus sabe, como a gente estava com o coração apertado, ele chorava, ele fazia como eu queria ter para dar, e ele tinha muita revolta. Ele falava, eu estou revoltado, porque era para mim subir naquele altar e a gente perdeu tudo para dar para os demônios. Não é justo isso. Até que ele recebeu um dinheiro aí que ele não esperava, porque a gente estava com o coração mesmo triste em não poder participar. Ele recebeu um dinheiro que ele não esperava. Tinha que subir para o altar. Eu tinha que fazer a minha primeira oportunidade de ir para o altar. Para mim foi algo tão sensacional que eu não tenho explicação. Primeira vez que eu subi aqui, eu falei, Deus, um dia antes, Deus, não é possível que eu não vou subir naquele altar para te honrar. E aí aconteceu. Recebeu um dinheiro que não esperava. Não tinha, mas Deus proveu. E você sacrificou. Exatamente. E hoje conseguimos montar uma empresa de massa sem dinheiro. Você vai falar assim, não, esse cara deve estar viajando. Não, consegui montar uma empresa de massa sem dinheiro. Fornecedores que falaram para mim, pede quanto você quer, paga depois, 30 dias. Todos os meus fornecedores, 30 dias depois você me paga. Vende e recebe. Depois você vem e me paga. E estão vendendo? Graças ao bom Deus. Vendendo tanto que a gente fica andando pela casa assim, meu Deus, mais 30, mais 20, mais... Eduardo, e agora? Estamos pegando mais representantes ainda. Amém. Quer dizer, mudou a maldição em bênção. Através da obediência. Continuem firmes. Amém? Vocês repararam a maneira dessa mulher falar? O arrojo dela, a audácia, a coragem. É isso que Deus está buscando, gente de coragem. Porque gente que diz que crê em Deus, existe aos montes. Mas gente que assume essa crença e parte para o tudo ou nada, são poucos. E por isso, poucos têm visto a grandeza de Deus em suas vidas. Nós vamos nos preparar para fazer a oração agora. Prepare seu copo com água. Nós vamos fazer um intervalozinho. Enquanto isso, você vai pegar um copo com água aí e colocar em cima do seu receptor e nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos lá. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Domingo, dia 16 de setembro, o dia da bênção, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
em o nome do Senhor Jesus, de fato, são muitas coisas para te pedir. A gente pedindo oração para isso, para aquilo outro. Necessidades são o que não faltam aqui neste mundo. Mas o que eu mais peço a Ti, o que mais me interessa neste momento, é que o Senhor venha abrir o entendimento deste povo que me ouve. Gente que crê, ou melhor, gente que diz crer, mas não crê. E por isso são os mornos dentro das igrejas, são os amaldiçoados dentro das igrejas, porque elas confessam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Há outras pessoas, meu Pai, que não creem em nada, absolutamente nada. Essas são mais bem-aventuradas do que aquelas que dizem crer e, na realidade, não creem. Eu te peço, meu Pai, abrir os olhos espirituais desse povo, para que todos possam compreender a Tua palavra. Porque compreendendo a Tua palavra e tendo coragem para obedecê-la, então a vida das pessoas muda completamente. Elas saem do monte da maldição e vão direto para o monte da bênção. Há uma transformação radical. E é isso que eu te peço, meu Pai, que esse entendimento, essa fé inteligente, essa fé racional, em que não adianta a pessoa crer em Deus, mas tem que crer em si própria. E também não adianta ela crer em si própria, ela tem que crer em si e também em ti, porque essa parceria é que faz a diferença na vida da gente, quando a gente obedece a tua palavra. Eu te peço, então, por todo este povo nessa situação. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém. E eu peço também, meu Pai, abençoe este copo com água e, através dessa água, elimine essa maldição que está aí dentro do corpo dessa criatura, as doenças, enfermidades, moléstias, aquilo que o médico ou o remédio não conseguiu curar. Meu Deus, que agora, neste momento, essa água venha livrar essa criatura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, só o Senhor Jesus é capaz de mudar a vida da gente. E mais ninguém. Não tem mais ninguém. E quando você coloca essa vida imprestável que você tem vivido no altar, você passa a ser casado com Ele, parceiro dEle. E a partir de então você passa a depender dEle. E Ele passa a suprir todas as suas necessidades, todas elas. Sejam físicas, espirituais, emocionais, sentimentais, econômicas, seja lá de ordem que for. Ele é a própria bênção, Ele é o amém, Ele é o amém. E Ele quer fazer de você também a própria bênção. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Agora, não é simplesmente dizer que crê nele, tem que assumir essa fé. Você tem que ter coragem para largar a vida errada que você está vivendo. Deixar o lixão para que Ele então possa te dar um banho, te lavar, purificar e fazer de você uma nova criatura. Porque é impossível Deus fazer uma transformação na vida de uma pessoa que não se entrega 100%. Se Ele não mede esforços para nos dar o Espírito Santo, quanto mais vai exigir de nós qualquer coisa. Então, amiga e amigo, faça isso. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.